Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. De imediato, passo a palavra para proferir a análise dos projetos e seus votos para a deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas. Sob minha responsabilidade, o projeto de lei 501.6/2019, do colega deputado Jair Mioto, dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Então, o projeto é bem antigo, já, senhores deputados, está desde 2019 na casa, já passou já foi debatido com parecer favorável na Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, com aprovação de emenda modificativa e parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura. E voltou para esta relatoria para analisarmos estas emendas que foram apresentadas nas referidas comissões. Então, o nosso voto é bem curtinho, então não vou tomar muito tempo dos senhores. O presente projeto busca regulamentar a prática esportiva e eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Estando o projeto do deputado Jair Mioto nos termos do substitutivo global apresentados às folhas 33 e 34 pelo deputado Fabiano da Luz e com a emenda modificativa às folhas 43 pela deputada Ada de Luca, de acordo com a legislação aplicável à matéria, sua aprovação nesta comissão é medida que se impõe. Pelo exposto, com base nos artigos regimentais 72, 144 e 145 e também o 209, nós votamos pela aprovação da emenda modificativa que foi apresentada pela deputada Ada e também pelo deputado ao projeto de lei 501.6 do deputado Jair Mioto, também nos termos do substitutivo global apresentado pelo deputado Fabiano da Luz. Nosso voto é favorável. Antes da análise e discussão dessa matéria, eu submeto à apreciação e votação de Vossas Excelências a ata da sessão anterior. Todos devem ter recebido já em suas plataformas digitais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão, parecer e voto da deputada Ana Campagnolo ao projeto de lei 501.6/2019. Dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Esta matéria já teve sua regular tramitação nesta comissão, foi para as comissões de mérito e retorna agora para a análise de emendas apresentadas nas comissões de mérito. Parecer e voto da relatora é pela aprovação das emendas modificativas apresentadas às folhas 43 pela deputada Ada de Luca no projeto de lei 501.6/2019. Apresentado pelo deputado Jair Mioto nos termos do substitutivo global apresentado às folhas 33 e 34 pelo deputado Fabiano da Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, nós temos também devolução sem manifestação do projeto 311.2 do deputado Felipe Estevão, que estabelece o dever de notificação dos motoristas cadastrados pelas operadoras de tecnologia e transporte nos casos de descadastramento, suspensão ou exclusão e adota outras providências. Então, devolvemos sem manifestação. Em discussão, projeto de lei 311.2/2021, autoria deputado Felipe Estevão, estabelece, nos termos do artigo 5º, acredito que 55, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 18, inciso 1º da Lei Federal número 12.587 de 2012, o dever de notificação dos motoristas cadastrados pelas operadoras de tecnologia de transportes credenciados nos casos de descadastramento, suspensão ou exclusão e adota outras providências. Parecer e voto nesta comissão foi proferido pelo deputado Fabiano da Luz. Em seu voto, concluiu pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do presente projeto de lei. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta a devolução de vista do 42 para a semana que vem, prometo. Obrigada. Retirado de pauta, atendido Vossa Excelência. Pela ordem, eu passo a relatar, então, as matérias que estão sob minha análise. Somente complementando de que nós temos um
o projeto, que é a devolução de vista do PL 201.8, de autoria do deputado Ana Campagnolo, que nós suspendemos a discussão na sessão anterior, tendo em vista a ausência do deputado João Amin, então ele aguarda ainda a presença. Quando o deputado tiver, nós vamos discutir a matéria, porque ele tem um voto divergente do voto do relator, então é importante a presença dele. Eu estou fazendo a devolução de vista do PL 17.0 de 2022, de autoria da deputada Ada Faraco de Luca, que acrescenta o inciso 9º no parágrafo único do artigo 3º da Lei 5.254 de 1976, a fim de incluir a possibilidade de aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Saúde através de convênios às redes femininas de combate ao câncer devidamente constituídas no estado de Santa Catarina. Esta matéria, se não me falha a memória, nós temos vista de mais um parlamentar, deputado Valdir Cobalcini. Sim, presidente, eu também devolvo vista. Esse projeto, ele, na tramitação, ele segue, acho que, matéria na Comissão de Saúde, e lá, acho que, quem sabe, a gente tem a oportunidade de oferecer, né, alguma emenda, se for o caso, mas eu devolvo hoje. Perfeitamente. O voto do relator, deputado José Milton Schaeffer, ao projeto de lei número 17.0/2022, é pela aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Eu tenho mais um requerimento de diligência, desta vez ao projeto de lei complementar eu estou retirando de pauta o projeto de lei complementar 10.9 de 2022, de autoria da Defensoria Pública, que institui a política de atendimento integrado da Defensoria Pública do Estado, altera a lei complementar 575 de 2012, que dispõe sobre a organização da DPE, bem como reajusta o subsídio mensal dos membros de carreira da Defensoria Pública, o piso salarial dos servidores da Defensoria Pública do Estado, estabelece outras providências. Até nos acompanha na sessão de hoje o doutor Renan. A retirada de pauta faz parte de um entendimento, de uma conversa que nós estamos desenvolvendo entre a Defensoria Pública e o Governo do Estado de Santa Catarina, para ver se a gente consegue avançar e, quem sabe, termos aqui um substitutivo global que seja consensuado. Então, estamos retirando de pauta a referida matéria. Parecer e voto ao projeto de lei 46.4 de 2020, autoria do projeto deputada Ana Carolina. Este projeto altera a lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para o cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina. Esta matéria também já tramitou aqui por esta comissão e recebeu nas comissões de mérito emendas, então ele retornou para que nós pudéssemos então fazer a análise destas emendas e meu voto conclusivo é, ante do exposto no âmbito desta comissão, pela aprovação do PL 46.4/2020 nos termos da emenda substitutiva global de folhas 8, com as subemendas aditivas e modificativas de folhas 17 e 18, devendo seguir seus trâmites regimentais. É como voto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 433.0/2021, autoria do deputado Márcio Machado. Este projeto institui o programa Círculos de Construção de Paz no âmbito das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de Santa Catarina. No mês de abril, esta comissão deliberou pelo arquivamento de 2 projetos que tinham como objetivo incluir matérias no currículo das escolas. O primeiro deles, o PL 342.9, inclui como atividade extracurricular obrigatória o conteúdo intitulado Educação Moral e Cívica no currículo das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Relator, deputado João Amin, e
2, o PL 344.0/2021, que inclui como atividade extracurricular obrigatória no conteúdo intitulado Noções de Direito no currículo das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Relatora a deputada Ana Campagnolo, que diz em seu voto. Além disso, a proposta em exame invade competências da Secretaria de Estado da Educação de formular as políticas educacionais da educação básica em consonância com as normas regulamentares do Conselho Estadual de Educação, conforme o disposto no artigo 35 da Lei Complementar 741, de 12 de junho de 2019, que estabelece a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual. Diante do exposto, meu voto é pela rejeição do PL 433 e consequente arquivamento, devendo seguir seus trâmites regimentais. É como voto, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora sim, com a presença do deputado João Amin, eu passo então a abrir novamente a discussão do projeto de lei 201.8 de 2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que dispõe sobre a criação e assinatura do termo de compromisso de denúncia a ser assinado no ato da lavratura do boletim de ocorrência nas delegacias de polícia do Estado de Santa Catarina. O relator da matéria, eminente deputado Maurício Scudilar, que em seu voto ele proferiu pela rejeição da matéria. O deputado João Amin pediu vista, em seu voto vista, ele emite voto pela admissibilidade da tramitação da matéria. Precede a discussão e votação nesta comissão do voto do relator, que é pela rejeição da matéria. Em discussão. Senhor presidente, eu sou a autora desse projeto de lei. Palavra deputada Ana Campagnolo, na sequência deputado João Amin. E realmente nós conversamos com o deputado Maurício durante muito tempo, né? Ele é delegado, então ele sabe quais são todos os trâmites relacionados à lavratura de um boletim de ocorrência. Este projeto tem o objetivo de diminuir, coibir a falsa denunciação, né? Denúncias caluniosas, que são uma verdadeira epidemia, tanto na formulação de boletins de ocorrência, quanto verdadeiras falsas acusações em todos os âmbitos que os senhores puderem imaginar. A nossa proposta é muito simples. Quando o cidadão ou a cidadã vai fazer um boletim de ocorrência, ele vai receber um papel, um documento, que é um termo de compromisso sobre a veracidade e tomando ciência de qual é a pena, qual é o ilícito de fazer uma denúncia falsa, uma denúncia caluniosa. Já é lei, né? Já é proibido fazer denúncia caluniosa, mas nós queremos que esse documento venha lembrar o cidadão que está fazendo a denúncia, porque o fato dele ter que assinar esse termo, eu acredito firmemente que vai fazê-lo repensar na veracidade da sua queixa. O delegado Maurício, como delegado, conversou comigo inúmeras vezes, dizendo, olha, conversei com os delegados e eles indicaram a sugestão de colocar uma nota de rodapé no boletim de ocorrência, lá embaixo, com esse aviso, né, nestes termos. E eu continuei discutindo com ele por algum tempo, olha, deputado, até acredito, mas a gente não lê nota de rodapé de lugar nenhum, né, de coisa alguma. Muito menos vai ler nesse caso. E eu acho que um instrumento mais efetivo se for um segundo documento. Bom, a princípio, o deputado Maurício Scudilar e eu éramos de partidos diferentes. Depois, ele substituiu a sua presença aqui pela presença do deputado Márcio, com quem nós conversamos algumas vezes, inclusive na sessão anterior, na reunião anterior, estava disposto a votar conosco. Durante todo o transcurso dessas conversas, o deputado João Amin pediu vista, e eu agradeço, e construiu um voto divergente. Eu gostaria de pedir aos senhores apoio a esse voto divergente do deputado Amin e agradecer publicamente a ele. Com a palavra, deputado João Amin. Bom, apenas para não ser repetitivo, já que a deputada Ana ela fez um histórico sobre a matéria, eu acredito que o meu voto visto é pela admissibilidade. Eu acredito que na comissão de mérito, não aqui na CCJ, esse assunto vai poder ser debatido com muito mais profundidade, com muito mais subsídio, trazer grupos a favor e contra da matéria, para que se possa operacionalizar da melhor maneira. Por isso eu mantenho o meu voto pela admissibilidade e peço para que a gente rejeite o voto inicial e dê possibilidade para que esse debate seja feito com maior profundidade. Ainda em discussão, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, eu entendo toda
a preocupação da deputada Ana Campanholo, acho que o projeto tem mérito, e aqui a gente não vai discutir, vamos ficar mais na questão da constitucionalidade. No mérito, existe obviamente que dúvidas, porque, primeiro, o posicionamento da Justiça, talvez, com relação a isso, da Secretaria da Polícia Civil, da Diretoria de Polícia Civil. E eu sempre tenho uma preocupação, porque a gente sabe que as pessoas mais pobres, elas têm muita dificuldade de acessar, ela para entrar numa delegacia já entra tremendo, já tem medo. Geralmente aquele que mais precisa do Estado, ele tem medo de acessar a máquina pública, principalmente numa delegacia de polícia. Chega lá, diz o cara diz assim, mas tu tem certeza, senão tu vai ter que responder. Vai assinar, será que ele vai fazer a denúncia? Será que nós não estamos tirando? Mas eu entendo que a ideia ela tem que ser avaliada sobre esse aspecto, eu acho que aqui não é a comissão de avaliar, mas eu me preocupo muito, porque a gente vê isso na justiça, né? O cidadão que tem um poder econômico alto, ele acessa a justiça de diversas formas, não tem medo, se relaciona como tem que ser. Mas o cidadão humilde, que tem pouco recurso, que às vezes está sendo, sofrendo ameaças, se chegar neles, assim, tem que garantir que isso vai ser provado. Ele talvez não tenha toda essa condição para poder fazer essa defesa. Mas também é uma grande... Tem gente também utilizando a Justiça, a Polícia Civil, para fazer denúncias falsas. Então, acredito que a gente deva debater esse assunto. Eu penso, semelhante ao deputado João Amin, que tem que prosseguir para poder debater isso, talvez, lá na Comissão de Segurança Pública. E também não vejo... Só tem esse parâmetro, porque, ultimamente, a gente vê, eu conheço alguns casos de pessoas bastante humildes que, às vezes, não vão na delegacia porque se sente até, de certa forma... constrangida com um ambiente que não tem nada a ver. Ele está posto lá para atender o cidadão, né, de toda forma. Mas eu acredito que ele deva tramitar e debater com mais profundidade isso lá na Comissão de Segurança Pública. Então eu voto também pela rejeição e aprovo o voto do deputado João Amin. A matéria continua em discussão. Particularmente também entendo que essa matéria ela não fere princípio constitucional e não há argumentos para que a gente impeça a tramitação dela aqui na Comissão de Constituição e Justiça, até porque nós estamos regulamentando texto de esfera administrativa, ou seja, o governo pode fazer as suas adequações, mas também, ao mesmo tempo, dando uma olhada rápida ao projeto de lei, eu percebo que os termos basicamente aqui expostos, tanto lá no judiciário quanto na delegacia, eles já são basicamente de praxe do delegado, né? Fazer essas advertências, né? Então, a matéria é importante para que a gente consiga fazer discussão também em outras comissões, mas vamos à votação. Deputados que aprovam o parecer do relator, que é pela rejeição da matéria, permaneçam como se enquanto os que discordam se manifestem. Rejeitado por unanimidade, inclusive com o voto da Ana Campanholo. Agora sim, vamos submeter à discussão e votação o voto vista do deputado João Amin, que é pela admissibilidade da matéria. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o deputado João Amin. Bom, gostaria de cumprimentar a todos e começo relatando a matéria, a medida provisória 253 de 2022, que pretende ressarcir os hospitais sob gestão estadual e municipal das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, disponibilizados ao atendimento de casos de síndrome respiratória aguda grave de pacientes com suspeita ou diagnosticados com a Covid-19. Nessa fase de admissibilidade, não vislumbro nenhum óbice da tramitação da matéria, razão pela qual meu voto é pela admissibilidade. Em discussão, parecer e voto do deputado João Amin a medida provisória 253 de 2022, autoria do Governo do Estado, autoriza o ressarcimento aos hospitais das diárias de leitos de UTIs de terapia intensiva disponibilizados ao atendimento a casos da síndrome respiratória aguda grave de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. PL 49 de 2022, da deputada Luciane,
Devido à falta de documentos, eu faço uma diligência interna à deputada. Em discussão, requerimento do relator, deputado João Aminho, PL 49.7/2022, autoria deputada Luciane Carminati, altera o anexo único da Lei 18.278/2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto Otovida. O seu requerimento é pela realização de uma diligência interna à autora da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pauta limpa, deputado. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Muito bom dia a todos, senhor presidente, senhora deputada Ana Campagnolo, colegas deputados. Projeto de Lei 325.8/2021, de autoria da deputada Paulinha, que pretende alterar o artigo 1º da Lei 13.622, de 19 de dezembro de 2005, para estabelecer limitadores ao ingresso nos Jogos Abertos de Santa Catarina, JASC, sobretudo em razão do local de nascimento e ou formação do atleta exclusivamente em Santa Catarina. O meu requerimento a época em que fui designado relator para diligenciar alguns órgãos, e eu vou ler de forma sucinta as respostas que recebi dessas diligências à Procuradoria-Geral do Estado, do Conselho Estadual do Esporte, sede da Procuradoria Jurídica da Fundação Catarinense do Esporte, FESPORT, da Secretaria de Estado da Educação, sede da Federação de Consórcios, Associações de Municípios de Santa Catarina, FECAM. Textualmente, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio de parecer 524 de 2021, assim conclui, impõe referir que o caput do artigo 1º proposto restringe a participação de atleta registrado por entidade de administração esportiva nacional ou internacional, que não as estabelecidas no estado de Santa Catarina. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo restringe a participação de atleta nascido e ou formado esportivamente no estado de Santa Catarina. A exigência do nascimento em Santa Catarina não pode ser elemento de discriminação por fim de participação em jogos que são fruto de fomento pelo poder público, como se verá adiante a afronta ao direito de igualdade do artigo 5º caput da Constituição Federal. Estamos tratando de um direito decorrente do dever de fomento do desporto do poder público, e o fomento regional não tem qualquer pertinência com o local de nascimento dos atletas. Afinal, estamos num mundo globalizado, onde as pessoas se movimentam como nunca outrora. Acresce a isto, estamos tratando do desporto, o interesse das entidades formadoras de buscar atletas com melhor qualificação em locais distantes para exatamente agregar novas técnicas esportivas em verdadeiro intercâmbio para aperfeiçoamento do esporte regional. Como serviço público, há de ser ofertado a todos, sendo admitidas restrições em função do objeto da prestação do serviço e observadas a, abre aspas, lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional, fecha aspas, conforme alinhado acima. Conclui-se que foi verificado vício de inconstitucionalidade em razão da violação do princípio de igualdade do projeto de lei número 325.8/2021, especificamente em relação à restrição imposta pelo parágrafo 2º do artigo 1º da participação em determinadas modalidades esportivas dos Jogos Abertos de Santa Catarina do atleta não nascido no estado de Santa Catarina. O Conselho Estadual de Esporte, as páginas 33 a 36, a Federação Catarinense do Esporte, FESPORT, as páginas 37 a 41, e a Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM, as páginas 47 a 49, também se manifestaram enfaticamente pelo não prosseguimento do feito. Da análise da matéria sob o prisma constitucional, corroborando
notadamente o posicionamento adotado pela PGE em sua resposta ao diligenciamento promovido, entendo que a proposta padece de vício de inconstitucionalidade material em razão da violação do princípio da igualdade à luz do caput do artigo 5º e seus incisos 28 da Constituição da República, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Da leitura da Constituição Federal, verifica-se que o princípio da igualdade ou isonomia é alicerce do Estado democrático do direito, alçado a direito humano fundamental. Isto posto, voto pela inadmissibilidade e arquivamento do projeto de lei 325.8/2021 por inconstitucionalidade material. Em discussão, parecer e voto do relator ao projeto de lei 325.8/2021, autoria da deputada Paulinha, altera a lei 13.622 de 2005, que normatiza a participação de atletas representantes de municípios nas competições intermunicipais promovidas pelo Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina através da Fundação Catarinense de Desporto. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade e arquivamento do presente projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 487.3/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que pretende dispor sobre a capacitação do corpo docente da Rede Estadual de Educação Pública e Privada para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana. Esta comissão aprovou requerimento de diligência que apresentei. Quero fazer a leitura das respostas a essas diligências, deputado Fabiano. A PGE afiança que não foram verificados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade no projeto de lei 487.3/2021. Igualmente, a Secretaria de Estado de Educação, a SED, por meio de seu parecer 437, manifestou-se favorável ao prosseguimento do trâmite da matéria, destacando, entretanto, haver solicitado à diretoria afeta à matéria para que se manifestasse acerca do mérito do projeto de lei apresentado. Por sua vez, esta diretoria informou que, neste ano, foi aprovada, junto ao Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, a resolução 004, de 21 de fevereiro de 2022, que institui as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, bem como da história da cultura indígena para o Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina. Isto posto, a diretoria de ensino manifesta-se favorável ao prosseguimento do projeto de lei, sugerindo-se, contudo, que devam ser acrescentadas à minuta questões que tratem da história da cultura indígena, conforme acima destacado. Diante das inconsistências conceituais trazidas na redação original da proposição em relação à Lei Complementar 170, de 7 de agosto de 1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, bem como objetivando acatar a recomendação da Diretoria de Ensino da SED, que devam ser acrescentadas à minuta questões que tratem da história e cultura indígena, apresento emenda substitutiva global, deputado Fabiano, ao projeto de lei em pauta, que segue anexada. Voto, assim, pela admissibilidade do projeto de lei 487.3/2021, nos termos da emenda substitutiva global anexa, devendo a matéria seguir seus trâmites regimentais. Discussão, parecer e voto do relator, deputado Valdir Cobalcini, ao projeto de lei 487.3/2021, autoria do deputado Fabiano da Luz, dispõe sobre a capacitação no ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana de professores da Rede Estadual de Educação. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos de uma emenda substitutiva global que passa a apresentar. Em discussão. Senhor presidente, deputada Ana, eu gostaria de vista em gabinete, sou professora de História e queria apresentar uma emenda também,
não desmerecendo o exímio trabalho do deputado Valdir Cobalcini, mas eu gostaria de complementar e prometo ser breve para o deputado Fabiano não esperar muito o relatório. Obrigada. Sem gabinete para a deputada Ana Campagnolo. Deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente Mauro de Nadal. Bom dia a todos os deputados, deputada Ana. Vejo, deputado Mauro, que o senhor está hoje muito bem servido nesta casa, né? À sua esquerda, de vermelho, deputada Ana. À direita, a minha pessoa de azul, né? À nossa frente, à direita, a bancada progressista, e à esquerda, uma mistura de partidos, né? Centro. Tá bem. Eu tenho aqui comigo 2 projetos de lei. O primeiro é o 43.1/2022, de autoria do deputado Felipe Estevão, que visa instituir no âmbito do Estado de Santa Catarina as comemorações do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e do Yom Kippur, o Dia do Perdão. Em sua justificação, o autor argumenta que o objetivo da proposta é o de levar aos jovens brasileiros o conhecimento de que as festas judaicas têm muito a ver com a cultura brasileira, como as festas da Páscoa, o Êxodo, morte e ressurreição de Cristo. Assevera ainda que no Brasil as festas judaicas tornaram-se restritas à própria comunidade judaica. No entanto, Shabat é entendido e celebrado não só pelos judeus, mas por cristãos que procuram seguir princípios do judaísmo. No voto, inicialmente da análise da proposta legislativa sob o prisma da constitucionalidade formal, observo que não há reserva de iniciativa sobre o tema, revelando-se legítima sua proposta por parlamentar de acordo com a competência geral. Entretanto, constatei a necessidade de adequar a presente proposta ao disposto na Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, conforme adotado por este Parlamento, né, e por esse motivo o voto é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global em anexa. Em discussão, parecer e voto do relator, deputado Fabiano da Luz, ao projeto de lei 43.1 de 2022, da autoria do deputado Felipe Estevão, que inclui no calendário oficial do Estado de Santa Catarina as comemorações do Rosh Hashanah. Deve ser assim. Ano Novo Judaico. Ano Novo Judaico e o Dia do Perdão, Yom Kippur. Yom Kippur. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos de uma emenda substitutiva global que passa a apresentar. É em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas em gabinete. Eu vejo aqui, claro, há um aspecto histórico, não há dúvida da tradição, mas há também um aspecto teológico. E até onde posso entender, não tive a oportunidade de imergir no projeto, porque estou apenas aqui substituindo o deputado, mas entendo que há uma certa confusão teológica de influência do ponto de vista judaico-cristão, e é preciso que essas questões sejam devidamente distintas, porque, pelo que li e ouvi nesta manhã, a proposta é de fazer menção à influência judaica na perspectiva cristã. E, de fato, o Ano Novo Judaico não tem nada a ver com o cristianismo, e muito menos com o calendário adotado pelo Ocidente, né? O Ano Judaico ele praticamente começa na metade do ano. Então, eu gostaria da Tavênia de fazer uma análise em gabinete. Visto em gabinete, para o deputado Ismael dos Santos. Eu tenho também aqui o projeto de lei 79.2, que é de autoria do deputado Ismael dos Santos, que altera o anexo 3º da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de alterar a denominação do mês antidrogas para Junho Branco,
que será realizado anualmente por meio de parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a realização de ações educativas de conscientização, prevenção e combate acerca do uso de drogas ilícitas e lícitas, bem como o uso indevido de agrotóxicos. E o voto é pela admissibilidade da matéria. Discussão, parecer e voto do relator, deputado Fabiano da Luz, ao projeto de lei 79.2 de 2022, autoria do deputado Ismael dos Santos, altera o anexo 3º da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre as instituições de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de alterar a denominação do mês antidrogas para Junho Branco. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Se me permite, senhor A presidente. palavra ao autor, deputado Ismael dos Santos. Para justificar, o Brasil hoje está aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, com 20 milhões de dependentes químicos. Não é diferente a situação em Santa Catarina. Estamos aí com, segundo dados também que nós levantamos junto à Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, mais de 70 mil usuários de crack em Santa Catarina. Aqui na nossa Floripa são 50 pequenas cracolândias. Então, são dados como esse que nos levam, e a proposta não é mudar a data, apenas adequar a nominação, tendo em vista que o calendário nacional fala de política da semana antidrogas. Então, o que nós estamos querendo é, de uma forma, criar aqui um eufemismo, trazendo a expressão Junho Branco, né? E a semana ela já serve como a própria proposta do Ministério da Saúde, exatamente para conscientização, mas também para fortalecer o que nós temos aqui em Santa Catarina, que é o programa Reviver, mantendo aí esse objetivo de prevenção às drogas, mas também de interagir as mais de 100 comunidades terapêuticas que temos hoje em Santa Catarina. Essa é a proposição em tela aqui, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. A palavra, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, apenas quero fazer a devolução também de vista da mensagem de veto 1059 de 2022, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto parcial na lei que institui a Política Estadual da Transição Energética Justa e o Polo de Transição Energética Justa do Sul do Estado de Santa Catarina. Apenas estou devolvendo. O relator foi o deputado Milton Obos. Deputado Milton Obos. Em discussão, parecer e voto do relator, deputado Milton Obos, a mensagem de veto 1059/2022, da autoria do Governo do Estado, veto parcial ao PL 270/2021, de autoria do Governo do Estado, que institui a Política Estadual de Transição Energética Justa e o Polo de Transição Energética Justa no sul do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Parecer e voto do relator é pela rejeição do presente veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir Perdão, estou me corrigindo em tempo aqui. É pela rejeição dos demais dispositivos do veto parcial oposto ao autógrafo do projeto de lei 270, devendo a matéria ser encaminhada superior deliberação do plenário desta Casa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Quero aqui também relatar o projeto de lei 398.3 de 2019, de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, que institui o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor e estabelece outras providências. Na verdade, a criação ela tem por finalidade aqui regulamentar a matéria para que os recursos oriundos, né, de atos de fiscalização de consumo e outros que especifica sejam revertidos para atendimento das suas finalidades. Com base nisso, o projeto de lei cria a estrutura do fundo, define suas finalidades e objetivos que serão os responsáveis por sua gestão, de onde virão seus recursos, quais os métodos de controle que serão aplicados na sua gestão e, por fim, que o governador do Estado promoverá as adequações orçamentárias a fim de viabilizar
a execução da presente lei. Após várias diligências, o projeto retorna a esta comissão para ter o seu prosseguimento, considerando que todas as instituições consultadas emitiram um parecer favorável, em especial a Secretaria de Estado da Fazenda, no sentido de observar os apontamentos feitos pela Diretoria do Tesouro Estadual e também pela Diretoria de Contabilidade e Informações Fiscais da Fazenda, visando promover as alterações para adequar a redação ao texto. As emendas sugeridas pela DIT tratam de aprimorar o texto no que toca à situação dos bens móveis e imóveis do fundo, maior abrangência da fiscalização orçamentária, competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para efetuar as prestações de contas, o controle e o registro contábeis do presente fundo, obedecendo às normas de controle internos emanadas pela Controladoria Geral do Estado. No âmbito desta comissão, aqui na questão da admissibilidade, constitucionalidade, nós não encontramos aqui nenhum óbice, regimentais e também de técnica legislativa nesse aspecto. Então, não vislumbro aqui nenhum obstáculo à tramitação do presente projeto. Entretanto, entendo ser pertinente a apresentação de uma emenda modificativa ao projeto em questão, tendo em vista os apontamentos realizados pelos órgãos do Governo do Estado, assim sendo, voto pela aprovação do projeto de lei número 398.3 de 2019, nos termos da emenda modificativa que ora apresento. Em discussão e votação do parecer e voto do relator, deputado José Milton Schaeffer, ao projeto de lei 398.3 de 2019, de autoria do Governo do Estado, que institui o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor e estabelece outras providências. Seu voto pela aprovação do presente projeto de lei nos termos de uma emenda modificativa que apresenta em seu voto. Em discussão, com a palavra ao deputado Ismael Santos. Por solicitação do deputado Milton Alves, se for possível, gostaria de pedir vistas em gabinete para esse projeto que institui o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Vista em gabinete para o deputado Ismael dos Santos. Na sequência, apenas o PLC 4.0 de 2022, de autoria do deputado Ivanates. Nosso pedido aqui é requerimento de diligência à Secretaria de Administração. O projeto ele dispõe sobre os princípios da regionalização do Estado e adota outras providências, visando estipular aí o prazo para que se operacionalize a efetiva instalação das regiões metropolitanas. Nós estamos fazendo um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Administração. Em discussão, requerimento do relator, deputado José Milton Schaeffer, ao projeto de lei complementar 4.0 de 2022, de autoria do deputado Ivanates, da nova redação ao artigo 6º da Lei Complementar 104 de 1994, que dispõe sobre os princípios da regionalização do Estado e adota outras providências, visando estipular prazo para que se operacionalize a efetiva instalação das regiões metropolitanas. O requerimento é de diligência à Secretaria de Estado da Administração. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Na pauta que me foi trazida pelo nosso presidente, deputado Milton Obos, nós oportunizamos a todos os senhores e senhora deputada para a apresentação dos seus projetos. Palavra livre, com a palavra do deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, aqui um projeto extra-pauta, imagino eu, um parecer ao projeto de lei 351.0/2020, de 2020, do deputado Jair Mioto, em que o deputado Milton Obos foi o relator, e está pronto o relatório. Se Vossa Excelência permitir, eu faria leitura do mesmo. Eu estou estreando aqui como presidente no meu retorno e me soprou no ouvido aqui o deputado Fabiano da Luz de que vocês haviam feito um acordo aqui na comissão que não votariam matérias extra-pauta na CCJ, confere? Foi conversado na... Foi sim.
Já na última reunião já teve alguém pediu Acho que foi a Paulinha tentou entrar Paulinha com essa tentou pauta, colocar o um deputado projeto e Milton. foi arguído esse acordo para não votar. Agora Teria que ser deselegante a Vossa Excelência, É uma deputado pena. Ismael dos Santos. Deputado, só estou cumprindo missão. Foi uma solicitação do deputado Jair Mioto ontem ao deputado Milton Lopes, né? Mas segue o baile. Eu não vejo problemas no projeto, mas apenas para nós não quebrar um acordo que havia sido Não feito. quero ser eu também aquele que vai desrespeitar o que vocês acordaram aqui em outras reuniões da comissão. A palavra continua livre. Não havendo mais quem queira se manifestar, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para a data e horário regimental. Está encerrada a presente sessão.